Se você vai fazer o Enem, esse vídeo é para você. Vem comigo. A gente está conversando sobre a prova de matemática do Enseja, nível fundamental do ano de 2020. E a gente está usando essa prova para resolver e deixar nossa base mais forte. E a primeira coisa que a gente vai resolver aqui, ó, a primeira questãozinha, é a questão 56. Vamos para o comando dela. A expressão algébrica que relaciona os valores a serem obtidos nas avaliações do quarto bimestre de forma a garantir a nota mínima necessária para que o aluno seja aprovado é. Então, só da gente ler o comando e ver essa tabelinha, a gente já vai ter uma ideia de que a gente tem meio que o boletim do cara aqui e a gente vai ter que ver algumas situações agora que vai falar no restante do enunciado. Vamos por início. Em um colégio, para que o aluno seja aprovado, ele deve obter, como média aritmética simples das notas dos quatro bimestres, um valor igual ou superior a 60 pontos. Para compor a nota bimestral, são realizados dois trabalhos, olha só, cada um valendo T pontos, três provas, cada uma valendo P pontos, e um seminário valendo S pontos, totalizando 100. Essas seis avaliações, totalizando 6 pontos essas seis avaliações. As notas obtidas por um aluno nos três primeiros bimestres estão indicadas no quadro. Então, ele tirou aqui, ó, sempre abaixo da média nos três bimestres. Então, esse aluno calculou a nota mínima necessária para que ele seja aprovado. Aí vem o nosso comando. A expressão algébrica que relaciona os valores a serem obtidos nas avaliações do quarto bimestre de forma que garanta a nota mínima necessária para que esse aluno seja aprovado é. Então, a gente primeiro precisa saber quanto ele precisa para passar. A gente tem algumas formas da gente calcular isso aqui de média. Se a gente fosse fazer de forma algébrica mesmo para generalizar, a gente somaria aqui, ó, o 55 mais o 53, opa, mais o 53, mais o 52, mais a nota do quarto bimestre. Vamos colocar ela de x aqui, que é o que a gente quer descobrir. Tudo isso dividido por 4 tem que dar uma média 60. Aí o que que a gente vai fazer resolvendo isso aqui algebricamente? A gente precisa acabar com essa divisão aqui. Como que a gente acaba com essa divisão? Multiplicando por 4 dos dois lados, que é a opção inversa, olha só. E por isso que a gente corta esse cara e aparece um 4 multiplicando aqui. Entendeu? 4 vezes o 60 dá 240. 240 vai ser igual à soma desses caras aqui mais o x. Só que a gente não quer a soma desses caras mais o x. Aí o que que a gente teria que fazer? A gente teria que somar esses caras, jogar para o outro lado lá na equaçãozinha, resolver a equação e a gente encontra o valor do x, que é a nota que a gente vai precisar. O valor do x vai ser o somatório dos trabalhos, das provas e do que mais tiver ali para a gente, seminário. É assim que a gente resolve. Então, vamos lá, ó. 5 mais 53 vai dar 108. 108 mais 52, com o 2 dá 110, 160 pontos aqui. Então, o x vai ser igual a 240 menos 160 pontos. X vai ser igual a 240 menos 160, dá 80. Então, o nosso x aqui, a nota que ele tem que tirar é 80. Ficou parecendo 86, né? Deixa eu apagar isso aqui. 80. Isso aí, menino. Agora, o que que ele está pedindo? Ele está pedindo a expressão algébrica que relaciona os valores a serem obtidos na nota. Mas a nota do quarto bimestre, então, tem que ser 80. Nisso daí, a gente já mataria todas as outras alternativas, ó. Porque ele tem que somar as notas dele e tem que dar 80. Porque, olha só, dois trabalhos que valem T pontos. Vai ser 2T. Duas vezes T. Um T do trabalho 1, T do trabalho 2 junta 2T's. Mais o quê? Três provas, cada uma valendo P. Então, vai ser prova 1, prova 2, prova 3. 3P's. Então, somando os dois trabalhos, mais as três provas, mais o seminário que tem um valor de S, tem que dar 80. Então, 2T's mais 3P's mais S tem que dar 80.
Essa daqui seria uma forma raiz, uma forma matemática de se fazer. Agora eu vou fazer uma forma que dá para você entender e fazer de forma mais rápida na prova do Enem. Ou em qualquer concurso que você vai fazer, se você está procurando fazer uma prova que não seja de Enem, um outro vestibular, qualquer outra coisa, e você está estudando até a prova do Enseja, né? A gente está usando o Enseja para tanta coisa, não está usando para o próprio Enseja. Olha só o que que a gente pode pensar para resolver essa questão. Ele precisaria de 60 pontos em todos os bimestres. Então, nesse aqui a gente vai ter 60 e o que faltar para completar nos outros. Então a gente não precisa pensar em x, não precisa pensar em nada. Quanto que falta para completar 60 aqui? 5. Quanto que falta para completar 60 aqui? 7. Quanto que falta para completar 60 aqui? 8. 8 mais 7, 15. Mais 5, 20. Então aqui ele tem que tirar 60 pontos mais 20, 80. Calculamos a média. Vapo! Receba! Melhor do mundo. Tô me empolgando aqui. Vamos lá. Aí o que que a gente tem que fazer? Usa o mesmo raciocínio, que esses 80 pontos vão ser a somatória do quê? Dos dois trabalhos que valem T, das três provas que valem P e do seminário. Então a gente vai ter dois trabalhos que valem T, mais três provas que valem P, mais o seminário que vale S. E ele tem que tirar 8. É isso aqui. Mais uma vez, a nossa letrinha C de casa aqui. Receba! Vamos lá, para a próxima. Tô empolgado agora, hein? Vamos lá. 57, vamos sempre para o comando. A expressão que representa a regra criada pelo amigo B a partir do número x é igual a... Então, aqui a gente já vê que vai ter uma regrinha aqui. Tem um padrão. Sempre que a gente vê x, y, a gente já pode lembrar de expressão do primeiro grau, função do primeiro grau, que são assuntos importantes aí na nossa jornada. Olha só, vamos ler o enunciado. Dois amigos, amigo A e B, ótimos nomes, fizeram uma brincadeira. A cada número x dito pelo amigo A, o amigo B responde um valor y e seguir uma regra criada por ele. Então, o amigo B tinha essa regra criada que a gente tem que descobrir aqui pelo comando. O objetivo da brincadeira era o amigo A descobrir a regra criada pelo amigo B. Os valores observados em cada rodada dessa brincadeira estão apresentados no quadro. Então tá, se o amigo A ele falava -1, o B -4. Falei 2, ele fala 5. Falei 3, fala 8, 5, 14. O que está acontecendo aqui? Uma forma de resolver esse tipo de questão é a gente olhar para as alternativas. Por exemplo, vou substituir o x nessa letra A aqui, ó. Se eu colocar o x como -1 e somar 3, vai dar -2. Já falhou. Se eu colocar aqui também, na segunda, 3 vezes -1, 3 vezes -1, -3. Ou já pensando no resultado lá na frente, já estou colocando até a resposta, ó. -3, -1, -4. Bateu! É uma candidata. Vamos ver se com alguma outra bate? Vamos fazer aqui, ó, 5. 3 vezes 5, -1. 3 vezes 5, 15. -1, 14. Bateu também. Então, eu já marcaria essa letra B e partiria para a próxima. Olharia as alternativas, marcaria a B e iria para a próxima. Mas como aqui eu estou fazendo uma resolução comentada que tem mais do que o objetivo de só te dar uma resposta, eu quero que você aprenda, que você saia daqui aprendendo, que você aprenda matemática, que você saia com conteúdos aqui para você aplicar na sua vida, nas suas provas, na sua escola, em tudo que você fizer. Eu vou te explicar também como você poderia fazer aqui, ó, percebendo o padrãozinho. Olha aqui, ó. O que acontece aqui, ó? Se a gente multiplica ele por 4, ele chega aqui. Mas se a gente multiplica esse aqui por 4, não chegaria no 5. Então, aconteceu alguma coisa ali. Se a gente quiser descobrir como a gente resolve isso em forma de função, a gente pode lembrar que a função do primeiro grau, ela vai ser assim, ó. Ax mais b e o y vai ser igual a esse cara. Então, quando a gente tem um x,
a gente vai ter a resposta do y. E o nosso desafio aqui é descobrir esses dois caras, ó. Descobrir o A e descobrir o B. Quem que é o A e o B da nossa resposta? É 3 e o B é -1. Como que a gente descobre isso se tiver um padrão muito difícil, se não tiver alternativa? Como é que a gente faz? A gente pega aqui, ó, substitui um parzinho. E aqui a gente vai ter o par ordenado x e y. Sempre a primeira coordenada x, segunda coordenada y. Então, aqui, ó. Primeira coisa aqui, se você não quer trabalhar com números negativos, coloque os positivos. 2 e 5. E o outro aqui é 3 e 8. Então, vamos lá. Quando o y vale 5, o x vale 2. Então, a gente vai ter aqui 2a mais b. Na outra aqui, só vou fazer um pouquinho mais rápido agora, ó. 8 é igual a 3a mais b. Isso aqui forma um sisteminha do primeiro grau que dá para a gente resolver através da subtração de uma pela outra. Olha só, como esse cara aqui é maior do que esse, eu posso subtrair, porque esses dois caras são iguais. Então, eu vou subtrair, vou fazer a de baixo menos a de cima. Fica o quê? 8 menos 5? 3. 3 menos 2a, fica só o a. B menos b, zero. Então, a gente já achou o a aqui. Então, o nosso a vai ser 3. Então, quem tem que estar junto com o x, se a gente fosse olhar as alternativas por esse caminho? Seria a letra B ou a letra D. A gente já consegue matar as outras alternativas. Agora, a gente descobre o B rapidamente, substituindo o a igual a 3 em uma das duas. Vou substituir aqui nessa primeira. Ficaria 5 é igual a 2 vezes 3, que é o A, mais B. 2 vezes 3 aqui dá 6. Então, o nosso B, a gente tem que tirar o 6 daqui. Então, a gente passa ele para o outro lado. Então, vai ficar 5 menos 6. A gente tirou de um lado, a gente tem que tirar do outro. Manter a nossa igualdade balanceada, né? Se eu faço uma coisa desse lado, tem que fazer do outro. Então, se eu tirei 6 desse lado, tem que tirar do outro. Por isso que aparece do outro lado trocando sinal. Às vezes ninguém nunca te contou isso e agora você está descobrindo. Comenta aí para mim, com quantos anos você descobriu que você tinha que tirar dos dois lados, não aparecia como mágica do outro lado. Então, o B vai ser -1 aqui, ó. 5 inteiros menos 6 dá -1. Então, quem está sozinho aqui na nossa equaçãozinha, ó, é o -1. 3 junto com x e -1 solto aqui. Letra B novamente. E aula de sistema de equação do primeiro grau e resolução de equações do primeiro grau. Cara, tá boa demais essa resolução. Então, você não pode deixar de dar aquele like esperto aí e de compartilhar com mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, põe no grupo da escola, põe no grupo dos amigos, põe no grupo dos primos, põe no grupo da família. Sempre tem gente precisando aprender matemática por aí. E vamos nessa, vamos crescer junto. Questão 58. A gente vai ter aqui o nosso comando também, ó. Qual deverá ser a medida em metro do lado do galinheiro para se atingir esse objetivo? Então, a gente vai ter alguma coisa aí envolvendo galinheiro para atingir o objetivo. Tá. Ó, comando da questão. Comando não, agora é enunciado. Em uma escola foram comprados 120 metros de tela. Toda essa tela deverá ser usada para cercar duas regiões quadradas, um galinheiro e outra horta. Então tá, a gente tem 120 cercar duas áreas quadradas. Mas menos feio, né? Galinheiro e horta, duas regiões quadradas. Tá, finge que tá quadrado. A fim de evitar que as aves comam as hortaliças do galinheiro e as hortas não terão fronteiras. Então, vai ter esse espaço aqui mesmo entre elas. Cada uma vai ter a sua própria cerquinha. A direção da escola quer que a soma das áreas das duas regiões seja a maior possível, sendo que o lado do galinheiro, então tá, o maior possível, soma das áreas. Sendo que que o lado do galinheiro maior. Peraí. Sendo que o lado do galinheiro deve medir pelo menos 14, enquanto o lado da horta deve medir pelo menos 13. Tá, então a gente já tem um valor inicial aqui, ó. Galinheiro 14 e horta 13.
Suponha que, além disso, olha só quantas coisas, quantas advertências essa escola colocou para essa questão. Suponha que, além disso, deseja-se que os comprimentos dos lados de ambas as regiões sejam números inteiros, ou seja, não pode ser número decimal com vírgulazinha ali e tal, só número inteiro. Aí agora o nosso comandinho que a gente já foi procurar. Qual deverá ser medida em metro? Ele está querendo do galinheiro, né? Então tá, de todas essas informações, o que que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar em uma forma de conseguir que o perímetro, porque quando a gente quer cercar alguma coisa, a gente vai fazer o perímetro. Olha só. A gente faz o perímetro ali, que é a soma dos lados. Então, como é um quadrado, vai ser 4. Por exemplo, vamos testar aqui. Quanto que é o perímetro do galinheiro atual? 14 vezes 4. E o perímetro da horta? 13 vezes 4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4 com 1, 5. 12, vai 1. 4 vezes 1, 4 com 1, 5. Então, somando os dois, a gente tem 108. A gente não gastou o cabo todo. Quer dizer que a gente pode aumentar o lado delas, tá? Então a gente tem dois caminhos. A gente pode ir testando todas as alternativas aqui e vendo, se acontecer isso aqui com o lado do galinheiro, quanto que eu tenho que ter no lado da horta ali? E a gente vai sempre respeitar as advertências aqui. A gente tem que ter a soma das áreas sendo a maior possível e os lados mínimos aqui, ó, de 14 e 13, tá? A gente vai fazendo essas coisas e vai resolver aí. Você vai descobrir a resposta usando as alternativas ao seu favor, mais uma vez. Só que aqui, uma resposta confiável, uma resposta matemática, você não precisa dar essa resposta na sua prova, mas você pode entendê-la e ter como você fazer também através de treinos e conseguir, talvez, desenvolver com rapidez esse tipo de raciocínio na hora da prova. Olha só, vamos ver todas as solicitações dessa escola? A gente precisa aqui usar os 120. E a gente já sabe que o perímetro delas, vamos chamar de 4 vezes o lado do galinheiro, mais 4 vezes o lado da horta, tem que ter no máximo o quê? O tamanho do fio. Porque então ele tem que ser menor ou igual a 120 metros. Esse perímetro, a soma dos dois perímetros. Mas o que que acontece ali? A gente quer que os lados sejam o máximo. Só que a gente tem as instruções mínimas aqui, ó. O galinheiro, ou seja, o G, ele tem que ser maior ou igual que quem? 14. E o H? O H ele tem que ser maior ou igual que o 13 metros. Então, se a gente juntar esses dois caras aqui, a gente vai ter que G mais H é maior ou igual que 27. Então, o G mais o H tem que ser maior ou igual que 27. E se a gente olhar aqui, ó, olha só, agora toda a matemática básica em ação. Se a gente ver aqui, ó, tem 4 e tem 4 aqui, ó. Coloca esses caras, ó, fator comum em evidência aqui, ó. 4 que multiplica G mais H tem que ser menor ou igual que 120. Só que o G mais o H tem que ser o quê? Maior ou igual que 27. Só que nesse caso, é só a gente dividir por 4 dos dois lados. Então, olha só, nosso G mais H vai ficar menor ou igual, é um H. 120 dividido por 4 é 12 dividido por 4, com um zero no final. 12 por 4, 3, então aqui dá 30. Então, o G mais o H tem que ser menor ou igual que 30 e maior ou igual que 27. Só que a gente quer que as áreas sejam o máximo. Então, consequentemente, os lados vão ter que ser o máximo. Então, o G mais o H, a gente vai com a meta de fazer eles terem 30 de lado. 30 somando, né? Os dois lados. Então, vamos lá. Começando com 13 e 27, e 14 já dá 27 de soma. A gente está na cota mínima. Então, vamos pensar, se eu manter, vamos fazer uma tabelinha aqui, ó.
horta e galinheiro. Se eu mantenho os 13 aqui da horta, eu tenho que chegar em quanto no galinheiro para bater 30? Tem que chegar no 17. Se eu aumentar um na horta, 14, quanto que eu tenho que chegar lá? 16. E se eu chegar aqui a ter 15 aqui, vou ter 15 nos dois. Então, a gente vai ter todas essas alternativas para a gente usar e tentar resolver. Só que, olha só, a gente ainda tem se eu quiser aumentar a 16. Então, eu vou ter 14 aqui, que deu 30. Se eu puser 17 na horta, eu vou ter 13 no galinheiro. Então, não posso, porque os números têm um limite ali, ó. Ó a horta. Olha o galinheiro. Ele tem que ser maior ou igual a 14, não pode ter 13. Só que aqui, ó, o que que vale a gente já testar? A gente testa esses caras aqui e a gente testa esses caras aqui, ó. Na verdade, a gente testa todo mundo, porque a gente precisa saber da área. Então, a gente vai ter que saber as áreas dos caras ali, ó. 17 ao quadrado. Porque todos esses vai dar para a gente usar os fios, entenderam? Porque essa inequação aqui já mostra para a gente que a soma dos perímetros vai dar menor do que o fio. Então, a gente tem que ver quem que vai ser maior, ó. Esses dois caras já vão ser iguais. Então, não vou usar eles. Porque se eu respondo aqui a letra A, é a mesma resposta da letra C. Porque em um vai estar 14 e o outro vai estar 16. Então, eu elimino. Ou vai ser 15, 15, ou vai ser 17, 17. Aí aqui você pode fazer a continha básica aí para descobrir o que que é um número ao quadrado. Um número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então vamos lá, 17 vezes 17. 49 com 4, 7 com 4, 11. Estou escrevendo 13 aqui, eu já estou somando as coisas. 7 com 4, 11. Aqui, o outro é só repetir o 17 aqui, né? A gente põe um tracinho aqui. O ruim esse rascunho aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, 119 mais um 7 com espacinho aqui. Então, vai ficar 9, 8, 2. 289 aqui. A nossa resposta do 7 ao quadrado. E o 13 ao quadrado, aqui eu fiz para vocês verem como que a gente vai resolver lá na prova, se você não lembrar o quadrado perfeito. Mas 13 ao quadrado é 169. Então, a gente tem aqui 289 mais 169. A gente vai ter aqui 18, vai 1. 15, 16, vai 1. 3, 4. 468. A soma das duas áreas aqui. Agora do outro. 15 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Fica até mais fácil da gente fazer ali essa conta. Se o 13 ao quadrado dá 169, a gente já sabe que vai ser maior do que isso. 15 ao quadrado de cabeça dá 225. 225 mais 225, ou 2 vezes 225, a gente já sabe, ó. Só dobrar. Dá 0, vai 1, 2, 5, 450. Então, esses carinhas aqui, ó, são maiores. Então, é a letra D. Por quê? É melhor a gente ter, então, o lado do galinheiro de 17 e o da horta de 13, mas as áreas vão ser maiores. Uma questão muito boa, que deu para a gente rever vários conceitos. Vocês viram no início que dava para a gente matar rapidinho. Dá para a gente matar rapidinho. Não precisava pensar em todas essas inequações, essas coisas. Mas eu fiz tudo isso para te ensinar o máximo possível, que esse é o meu objetivo aqui. Vamos para a última questão aqui. Deixa eu apagar esses rascunhos aqui para não atrapalhar a nossa concentração. E vamos lá, então. Bora. Vamos de questão 60. Questão 60 para a gente aí, ó. Essa questão, na minha opinião, ficou uma questão confusa, tá? Confusa. Pode aparecer essa confusão no Enem, espero que não apareça. Mas é o seguinte.
A gente vai ver aqui, ó, o volume útil de água disponível no reservatório Santa Branca, no dia 13 de agosto de 2015, em bilhões de litros, era próximo de. Então, aqui, o que que a gente precisa? A gente precisa saber primeiro o que está rolando aqui nessas. Aqui tem gráfico, aqui tem foto, tem várias coisas. Vamos ler o enunciado. Esse tipo de questão a gente precisa ler o enunciado tudo para entender o contexto. E essa questão vai ser de extrema interpretação. Olha só. A crise hídrica vivida recentemente no Brasil trouxe para as manchetes dos jornais os níveis dos reservatórios de águas brasileiros. Nas imagens a seguir, há uma ilustração do que são o volume útil e o volume morto de um reservatório de água, além dos níveis dos reservatórios que abastecem o estado do Rio de Janeiro, referentes ao dia 3 de agosto de 2015. Então, a gente já está vendo aqui é a data que ele está pedindo lá embaixo, né? Então, aqui, ó, aqui ele está mostrando exatamente na nossa esquerda aqui como que funciona o reservatório. Tem um volume morto dele, tem um nível de água mínimo operacional, um nível útil, um volume útil, e o nível máximo aqui. E aqui ele está representando esse nível através de outro esquema aqui de gráfico. Olha só, essas barras, ó. Capacidade total. Isso pode confundir muito vocês. Então, essa parte branquinha aqui, toda, seria capacidade total. O volume atual, aqui está de preto, mas vai ser o cinzinha aqui. Só que não é desse reservatório. A gente está procurando qual reservatório? Santa Branca. Então, a gente vai focar no Santa Branca, que é esse cara aqui. Então, qual é o volume atual em percentual do Santa Branca? 39,75%. Vamos ver mais o que que fala aqui, ó. O reservatório Santa Branca tem capacidade de armazenar 438,5 bilhões, já está pedindo em bilhão, tá pedindo bilhão aqui embaixo, de litros de água. O volume morto do reservatório é de 131,2 bilhões de litros de água, representa 29,2% de sua capacidade. O volume útil de água disponível no reservatório de Santa Branca no dia 13 de agosto, que é o dia que montaram esse gráfico aí, de 2015, em bilhões de litros, era mais próximo de. Então, só de volume morto, ela já tem aqui, ó, 29%, ó. Só esse volume morto, que não é de água utilizável, 29,92%. E o volume que ela tem aqui, utilizado agora, que a gente está usando, ó, volume atual, não é o volume útil, o volume atual, é de 39. Então, aqui, a gente pode arredondar para 30%, e aqui a gente pode arredondar para 40%. Gente, no Enem vão aparecer contas próximas. E olha aqui, as alternativas estão muito distantes, ó. 9, 40, 120, 170. Por isso que eu posso fazer esse arredondamento. Eu passo de 29,92 para 30 e de 30 e poucos, 39,75 para 40, tranquilo, sem problema. Entendeu? Por isso que eu posso fazer essas coisas. Por quê? Porque eu não preciso de resultados tão específicos. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu já tenho 30 ali de morto, então o meu que passou aqui, eu chego nos 40. Quanto que eu cheguei nesses 40 aqui? Passaram 10 aqui, ó. Por quê? A capacidade vai ser o volume morto mais o volume útil. E o que que a gente tem de volume atual? O volume atual seria a capacidade que ele tem atual, é como se fosse um volume que ele está tendo agora. Tem uma parte que é morta ali, uma parte que está sendo aproveitada de água, são 10%. 10% desse cara aqui. 10% é a gente dividir por 10. Então, aqui, ó, vai dar na faixa aqui de uns 40. Então, aqui, ó, 43,85. 43,85, 10% dele. E olha aqui a alternativa, 43,10. Seria 43 aqui e 100, né? Tá muito perto.
Então é essa a alternativa, não tem muito o que pensar. Mas é uma questão enjoada, é uma questão que precisa de muita interpretação e calma. Essa é uma questão que eu já consideraria até no próprio Enem, talvez médio, por causa da dificuldade de interpretação. Então, galera, essa foi a parte 6. Caraca, parte 6. Resolvi a prova do Enseja 2020 inteira do nível fundamental para vocês. Eu conto com a ajuda de vocês para levar esse conteúdo para mais gente. Se você está gostando do conteúdo, pode ter certeza que vai ter mais e cada vez melhor aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima. Valeu!